Quando eu estava concluindo o estudo da mensagem O Dia da Vitória, eu me deparei aqui com uns parágrafos semana passada, os 70 até o 72, do parágrafo 70 até o 72. E ali o irmão Brana faz menção de Jacó. E isso me fez fazer uma revisão da vida de Jacó. E é interessante como que Jacó ele não representou assim, na maior parte da sua vida, ele não representou a Cristo. Ele não foi tipo de Cristo, mas ele foi tipo do eleito e do predestinado, né? Então, a maior parte da sua vida ele foi Jacó. E Jacó não podia ser um tipo de Cristo. Só então, com a sua experiência no Val de Jaboque, foi que seu nome foi mudado para Israel, que significa príncipe, né? Então, a gente vê aqui sobre quando eu vou usar essa palavra, né? No tempo da apostasia, no tempo que ele foi buscar uma esposa e lá ele ficou. E ele não retornou porque ele tinha feito coisas erradas e ele não podia retornar rapidamente. Então as coisas foram acontecendo, que foram prendendo ele lá em Padã Aram, no meio da parentela da mãe dele. E ele foi ficando preso por lá. Mas aí o irmão Brana mostra nesse dia da vitória, o dia da vitória, né? Porque nós temos tido vitórias. Graças a Deus que o cristão, ele tem que viver em novidade de vida. Então ele tem que viver de vitória em vitória. Só que são vitórias temporárias. São vitórias temporárias. Mas a gente vive em novidade de vida. Então existe uma fila imensa de lutas, de tribulações. Uma passa e outra já está entrando. Às vezes entram várias de uma só vez. E aí então Deus vai nos ajudando, a gente vai vencendo. Mas vence e já tem outra. Nós não temos descanso aqui. Aqui não é lugar de descanso. Aqui é lugar de batalha, de luta. E a gente vai vendo essas coisas aqui na vida desse homem. E é interessante que quando nasceu José, seu 11º filho, quando nasceu José, ele foi até o seu sogro
e disse que ele queria voltar, queria visitar a terra do pai dele e tudo. Mas aí então foi quando Labão lhe fez uma proposta e ele permaneceu lá. Então a Bíblia ela deixa aqui registrado vários capítulos da Bíblia e vários detalhes, né, fases na vida de Jacó. E fez um bom resumo da vida dele, né? Um bom resumo da vida dele. Então, nós vamos ler em Gênesis. Ontem eu li Gênesis 31. Hoje nós vamos ler Gênesis 28. Gênesis 28. E começando do versículo 10, então aqui sobre a visão da escada, né? A visão da escada. E essa visão ela aconteceu no tempo que ele estava de viagem para ir buscar sua esposa. E o versículo de número 12. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, quero deixar como base esse versículo, o 15. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Podeis assentar. Então, eis que eu estarei contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. E Deus disse: eu te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Quando quando nasceu José, está no capítulo 30,
e o versículo 24, quando Deus se lembrou de Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua madre, no versículo 22, e ela teve um menino, e pôs o seu nome José, e chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Versículo 24, né? Na hora que ela estava dando à luz, e as mulheres ficavam cheias do Espírito Santo na hora que estava dando à luz, né? E ela deu esse nome que vinha por revelação. E o nome dessa criança estabelecia a sua posteridade na terra prometida. Então, ela chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dai-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Aí Labão, seu sogro, lhe faz um novo pacto. Versículo 27. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina o teu salário que eu te darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Até então, Jacó tinha sido uma bênção para Labão, porque Labão prosperou muito. Labão prosperou. Ele está dizendo aqui que por causa dele tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Aí então Jacó não perdeu tempo e disse: olha, realmente o Senhor tem prosperado meu trabalho e tudo, tu conhece meu trabalho, mas eu tenho que fazer meu pé de meia. Já trabalhei muito para o Senhor, agora eu tenho que fazer meu pé de meia. Então, peço o teu salário. Aí ele diz: passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim
a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e o moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: Oxalá que seja conforme a tua palavra. Aí então ele separou naquele mesmo dia os bodes listrados, malhados, todas as cabras salpicadas, malhadas, tudo que havia brancura, tudo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó, Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Aí foi então que Jacó, agora já estava separado, né? Já tinha. Aí ele pegou aquela vara de álamo e de aveleira, de castanheira, e descascou nelas listas brancas, descobrindo a brancura nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. Quando vinha tomar água, então usavam, né? Veja que a Jacó, ele era um homem tão inteligente, mas tão inteligente, que nem hoje, com toda a ciência, ele não consegue fazer isso aqui. Ele não consegue, com toda essa tecnologia que nós temos hoje e tudo e tal, ele não consegue fazer com que os animais produzam aquilo que o pastor quer, que é o interesse do pastor. Toda essa ciência, tudo, mas não chego nem perto assim de, vai ser só, eu quero que nasça só listrado, eu quero que nasça. Não conseguem fazer isso aí. Eu não quero que tenha louro, eu não quero que tenha, não consegue. E Jacó fez isso aqui. Ele fez isso aqui e com resultados, né? Porque Labão não tinha alternativa. Quando Labão viu que só nascia aquilo que interessava a Jacó, aí ele mudou. Não, eu quero só listrado, só que tá bom então. Tudo bem. Aí foi lá, tirou a vara. Pronto. Aí só não nascia mais listrado. A pessoa, se um criador hoje conseguisse isso, né? Conseguisse fazer isso aqui. Mas já pensou hoje se a ciência descobre, um cientista desse descobre? Depois disso, agora vamos para a leitura de ontem, que está no capítulo 31. Então veja, se Labão era também, Labão não era bobo também. Labão não sabia o que Jacó ia fazer. Se ele soubesse, ele disse, não, vai-te embora. Pode ir embora. Deus te abençoe, leva minhas filhas, meus netos. Deus abençoe e tal. Mas só que a visão dele era,
O homem Deus tem abençoado. Deus tem me abençoado por causa dele. Aí foi propor essa infeliz proposta para Jacó, e Jacó não perdeu viagem. Jacó já sabia a hora, o tempo que os animais o tempo da fertilidade dos animais, cruzamento, aonde eles cruzavam. Então, no 31, versículo 1, estou só saltitando assim para... Então, ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era do nosso pai. Essa mensagem que nós vamos ouvir agora, domingo, mas ele fala nesta mensagem, um destaque dessa mensagem, que ele, se eu encontro aqui, fala sobre o espírito da política e muitas coisas aí. E a gente vai ouvindo essas coisas, e como isso tem me ajudado a me posicionar nesses últimos dias, nessas últimas horas que nós estamos vivendo. Mas Labão, então Deus faz coisa. Deixa eu ler agora que está terminando o tempo. 72, dia da vitória. Jacó teve um dia de vitória certa vez. Então, Deus havia dito: eu vou estar contigo, eu vou estar contigo. Veja lá no sonho, né? Como é que Deus falou para ele: eu vou estar contigo. No 15, né? E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Agora, Deus não falou o processo. Ele não falou o que é que ele ia fazer. Ele só disse que ia fazer ele tornar, ele ia voltar. Porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Não vou te deixar, vou te guardar, né? Vou te guardar, vou te proteger e tudo, até que se cumpra na tua vida o que eu te tenho dito. Quando isso se cumprir, aí então foi a conversa de Deus com Jacó. A conversa de Deus. Só que ele não falou o que é que ele ia. Aí foi, né? Esposas, filhos. 7 anos trabalhou por uma, depois mais 7 por outra. E foi nascendo os filhos. Quando nasceu o José, aí ele disse: olha, eu quero pedir sua permissão para me pegar meus filhos, minhas esposas e voltar. E lá perto do papai. Aí Labão estava muito rico. Labão disse: não, rapaz, fica aqui comigo, porque a tua estadia aqui é uma bênção, foi uma bênção para mim. Até aquele ponto era. Já Labão era para deixar ele ir embora, mas ele não deixou. Aí ele propôs. Bom, aí Jacó foi Jacó, né? Agora ele, bom, eu já trabalhei muito para ti, agora eu vou fazer meu pé de meia. Mas tudo era aquilo que Deus tinha dito. Só que tem coisas
que vai acontecendo na nossa vida que a gente vai passando por alto. Vai passando por alto, aquilo vai passando. Mas é Deus, de todas as formas, é Deus nos trazendo de volta, para nos trazer de volta. Então ele enriqueceu, ficou rico, prosperou muito, né? Ele não vai sair. Aí Deus permitiu que começou que a parentela, que até então das esposas dele era uma bênção, começaram a se levantar contra ele. Aqui está dizendo, então ele ouvia as palavras dos filhos de Labão. Ele ouvia as palavras dos filhos de Labão, dos cunhados dele. Eles ouviam os cunhados falando. Consequentemente, ele ouvia os sobrinhos falando. Então, eles diziam, Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Versículo 2. E viu também Jacó o rosto de Labão, o sogro dele, já não era mais o mesmo. Labão já não estava olhando mais como quando ele chegou. Lá no 27, você vai ver quando ele chegou. Isso foi um avivamento para Labão. Mas agora, mexeu no bolso do Labão. Aí diz o coisa, você quer conhecer o homem? Mexa no bolso dele. Você quer conhecer o homem? Mexa no bolso dele. Aí mexeu no bolso de Labão. Bom, aí o semblante do Labão já não era mais o mesmo. O sogro já não estava mais. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Como dantes. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Só que agora ele tinha que voltar para acertar o que ele tinha feito de errado lá. Nesse período, o Jacó não dizimava. Ele deixou de dizimar. Eu li aqui, meu Deus, será que está assim na Bíblia? Eu fui lá conferir na Bíblia, não é que é mesmo? O voto de Labão, o voto de Jacó com o Senhor, ele disse esse voto mesmo. Ele fez o voto aqui no capítulo, na visão, né? A coluna de Betel. Ele disse assim, e Jacó votou um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, o Jacó estava devendo o dízimo do Senhor para. Veja como isso é interessante. É interessante, porque você quer ser arrebatado, né, irmão? Não é só isso, mas você quer ser arrebatado. Aqui o irmão Branham diz por que o diabo persegue o eleito. É que ele não quer que o eleito acerte.
Ele quer deixar o eleito do jeito que está, enganando a si mesmo. Ele quer ver o eleito fora da palavra, porque ele sabe que na hora que ele retornar para a palavra, ele vai se posicionar. E quando a gente está fora da palavra, a gente cria nossos caminhos. A gente para ouvir só o que interessa a gente. Só o que interessa a gente. Jacó teve um dia de vitória certa vez e ele estava com medo de voltar a seu irmão, porque ele havia feito mal. Mesmo assim, o Espírito Santo começou a adverti-lo no seu coração: volta para a sua terra natal, de onde você veio. O Espírito Santo que estava falando para ele no coração dele: volta para a tua terra natal, para onde você veio. Ele veio da terra natal. Aí o Espírito Santo, o irmão Brana dizendo que o Espírito Santo falava para ele: você procedeu mal lá. Agora estou te mandando de volta para você acertar. Você procedeu mal lá. E se você ler só uma parte da história, você fica do lado de Esaú. Não tem como ficar do lado de Jacó ali naquela situação. Mas quando você continua a leitura, aí manifesta-se o espírito de Esaú. Já não contra Jacó, mas contra o pai dele, contra Isaac. Mas está aqui. Deixa eu continuar aqui. Quando ele chegou, aproximou, ele teve, claro, certamente, olha, irmão, deixa eu ser bem claro nisso. Pecado não prescreve. Não prescreve pecado. Teve uma escritura lá que já tinha passado 400 anos. 400 anos. Eu fiz umas contas lá e tudo. Rapaz, fazia muito tempo. Fazia um bom tempo. Aí Deus chega com Samuel e diz: olha, fala para Saul que eu me lembrei do que foi que Agag fez. E você vai ver, foi lá no dia de Moisés. Lá no dia de Moisés, lá. Só o tempo de juízo foi quase 300 anos de juízes. Aí Saul, tal. Aí Deus diz: olha, diz para o profeta, diga para Saul, que é o príncipe agora, o rei, né? Diga que eu me lembrei do que foi que Agag fez contra o meu povo. Pecado não prescreve. Me lembrei. O tempo. Deus respeita o tempo. Tá. A gente deve ver isso do mesmo destaque. No finzinho. Diz que os carros antigamente, o motorista tinha que ser motorista. Porque ele tinha que aqui passar a marcha no tempo, senão estragava o carro todo. Tem o tempo. Hoje não, já tem até passo automático, né? Mas naquele tempo não. Então ele diz que tinha pessoas que não sabiam ouvir, né? Motorista que não sabia ouvir. Então tinha não sei o que lá que eles faziam, que era para treinar ouvir, para poder passar a marcha no tempo. Aí ele usa essa expressão: Deus respeita o tempo. Então, pecado não prescreve. Agora tem o tempo das coisas, mas ele não prescreve. Você pode ser perdoado.
Agora, o perdão é através do arrependimento e da confissão. O pecado não prescreve. Então, você pode até esquecer, mas Deus não esquece. E um dia nós vamos ter que nos encontrar com Ele. O pecado não prescreve. É isso que Deus está dizendo aqui para Jacó, falando no coração de Jacó. Jacó, tipo do eleito, né? Jacó como tipo do eleito. Então, você procedeu mal lá. Agora estou te mandando de volta. É por causa disto que o diabo fica assim atrás de nós. Vê? É por isto que o diabo fica assim atrás da noiva, a igreja e assim por diante agora. Está se aproximando o dia da vitória, não de uma vitória parcial, mas de uma vitória completa. A vitória que está se aproximando é a vitória completa, não é um pedaço da vitória, é a vitória completa. Pense bem nisso. Então, é por isso que o diabo fica assim atrás de nós, é que ele não quer que você corrija. É interesse dele te manter fora da palavra. E ele fazer, não, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo. Pecado não prescreve. Só tem uma coisa que pode apagar, e está aqui. É o sangue. O arrependimento com o sangue. Então, este é o motivo porque o diabo fica assim atrás da noiva, a igreja. E assim por diante agora, está se aproximando o dia da vitória, isto é correto. Ela está bem perto. É aí quando o inimigo faz sua pior desordem. A Bíblia diz: ai da terra, porque o diabo é como um leão que ruge nos últimos dias, saindo por aí, devorando o que ele deseja. Vê você? Ai deles, as perseguições e coisas aconteceriam. Segure bem isto. O Jacó não queria vir. Espera aí. Aí foi sobrinho, e sogro, e cunhado, e falava para ele ouvir mesmo. Não era escondido não, eles falavam, pai. Eles olhavam ele prosperando, né? O gado dele aumentando. E disse, rapaz, esse homem veio só para roubar tudo que é do nosso pai. Está levando tudo. E já tinham ido lá com Labão já tinha percebido também. Ele só não sabia, o que é que ele estava fazendo. Aí veja, Jacó, desejando em seu coração, tudo parecia estar errado. Ele queria voltar para casa. O Espírito Santo o estava guiando. Ele fez uma promessa para Deus. Ele tinha que voltar para Betel para pagar estes dízimos. Foi um tempo que nem dizimar não estava dizimando. E tinha que voltar, que ele tinha feito um voto. Então, aqui em seu caminho de volta, ele descobre Esaú, seu irmão inimigo. Nós ouvimos isso aí também. Irmão inimigo. É irmão, mas o espírito é de inimigo. E Esaú era um irmão inimigo. Ele tinha que encontrar seu irmão inimigo. Estava bem do outro lado do rio, esperando por ele com um exército. Então Jacó era um covarde. Mesmo tendo as bênçãos de Deus, Deus havia prometido que o abençoaria. Ele tinha primogenitura. Amém. Que tipo da igreja hoje, com o batismo do Espírito Santo, com a promessa da palavra de Deus para vindicar isto? E ele tinha primogenitura, porque seu irmão lhe vendeu por um prato de lentilhas. Do mesmo modo tem a igreja do mundo hoje, vendido sua
primogenitura. E graças a Deus nós a temos. Sim, nós a temos. O que nos leva a importar com a união das igrejas e a Liga das Nações e todas estas coisas, uma vez que você tem a primogenitura. O que a igreja precisa fazer é fazer como Jacó, orar até você conseguir a sua vitória, o dia da vitória. E Jacó teve uma festa de luta. Ele lutou a noite inteira com o Senhor. Então, por volta do clarear da manhã, ele teve o dia a ver. Ele não andou mais do mesmo modo. Mas, deste lado, ele era grande, forte, temente, membro de igreja. Mas, do outro lado, ele era um pequeno sacerdote manco, ou melhor, um pequeno príncipe manco, mas com coragem suficiente para lutar com todo o exército. Esaú disse: eu guarnecerei seu exército. Ele disse: não preciso. Ele disse: havia tido um dia a ver. Não precisamos de suas organizações. Senhor, te agradecemos por estas verdades, porque não tem como fazer Deus mentir. E tudo que Deus fala é verdade. E nós te agradecemos por isso. Te agradecemos por esse sentimento que o Senhor tem posto, essas advertências, revelando, na verdade, o que está no homem interior. O que está no homem interior. E o irmão, diziam para o irmão Brana: basta você apertar a mão, dar um tapinha, faça isso, faça aquilo. Aí o irmão Brana, novo ainda, não sabia nem orar, mas ele sabia, disse: mas eu não quero só isso, eu quero mais do que isso. Eu quero mais do que isso. Como disse o poeta, eu quero mais de Cristo. Eu quero o seu poder. Eu quero mais de Cristo. Nós queremos o selo, nós queremos o batismo na nossa alma, nós queremos vida eterna, nós queremos o arrebatamento, nós queremos essas coisas. E Deus tem posto isso no coração. A gente tem ouvido, visto as pessoas, Deus pondo o desejo no coração delas para retornarem e acertarem, que às vezes a gente procedeu mal lá atrás. Jacó tinha procedido mal lá atrás. Ele tinha sido induzido pela mãe dele, mas ele queria aquilo também. Mas ele procedeu mal lá atrás. Agora chegou a hora dele voltar e enfrentar aquilo. E ele tinha que enfrentar um irmão inimigo, e com um exército. E mesmo ele sendo abençoado, mas ele era medroso. Por isso ele teve que ir se separar da coisa que ele mais amava, que era a família dele. Ele se separou da sua família e foi sozinho para o val. E teve uma noite inteira de luta com o anjo do Senhor. Quando ele voltou, ele não era mais Jacó, ele era um príncipe, ele era Israel, mas ele também não andava mais como ele andava. Do outro lado ele era grande, ele era prepotente, ele era arrogante, ele era tanta coisa. Desse lado não, desse lado ele era humilde. Ó Deus, como isso fala com o eleito, como isso fala conosco. Leve-nos, dê-nos uma noite abençoada, Senhor. Dê-nos uma noite abençoada. E que o Senhor fique falando com a gente. Fique falando para a gente voltar para a terra, para a gente voltar para a fila, para a gente voltar para a palavra. Eu sei que o diabo está lutando, está perseguindo, está fazendo tanta coisa, está causando tanto distúrbio para tirar o foco do eleito. O foco do eleito hoje
é grande batismo. Esse é o alvo do eleito. É o grande batismo, é o novo nascimento, é o arrebatamento. Esse é o foco do eleito. Esse é o alvo que nós devemos atingir nesses últimos dias. Então nos ajude, nos abençoe, nos dê coragem, E eu sei que assim como o Senhor agiu com Jacó, o Senhor age conosco. Mas é tudo para o nosso bem. É tudo para o nosso bem. Que o Senhor possa nos abençoar. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Com Jesus Cristo no coração. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo.